Vamos começar pelo princípio da hierarquia. O que é o princípio da hierarquia? É você organizar as informações na sua página de forma que o lead entenda o que é mais importante nela e, consequentemente, chegue na ação. Você consiga direcionar o lead para onde você quer. Então, alguns exemplos de hierarquia. A gente consegue fazer uma hierarquia de tamanho. Coisas grandes chamam mais atenção do que as coisas pequenas. Então, se eu tenho um texto maior, um título, naturalmente o título vai chamar mais atenção do que os textos menores, né? O corpo do texto que a gente chama. Então, o tamanho é uma forma de hierarquia na hora de você montar o design da sua página. Então, aqui a gente tem um exemplo de texto. Ó. Você lerá isso primeiro e depois isso aqui. Por quê? Tá muito grande. Geralmente, quando você bate o olho, você entra numa seção, você entra numa página, você vai ler o que estiver maior, tá? Então você lerá isso primeiro, depois isso daqui. Outra forma de hierarquia é com cor. Imagina que você tem vários elementos da mesma cor, mas tem um elemento que ele é de uma cor diferente. O olhar vai ser atraído diretamente para esse elemento com cor diferente. Então uma forma de você determinar o que é mais importante na página é com uma cor diferente. Aqui ó, você tem um exemplo com várias cores. O que você olha aqui primeiro? Geralmente você vai olhar o que tiver em primeiro mesmo, mas quando você tem um elemento com uma única cor diferente, você consegue atrair o olhar do usuário. Posição, você consegue organizar os elementos por importância, né, criar uma hierarquia de importância com a posição. Aqui no Ocidente, a gente tem uma ordem de leitura da esquerda para a direita. Se você vai para o Oriente, é diferente, né, então isso inverteria. Mas aqui, ó, você lerá isso primeiro, tá na esquerda, e depois isso aqui. Da mesma forma, você lê o que está em cima primeiro, e depois você lê o que está embaixo. Então, organizar os elementos da sua página em nível de importância dessa forma. Você coloca o que está mais importante em cima e o menos importante embaixo. Geralmente a gente vai fazer isso com título, a gente vai fazer isso com formulários. Então, imagina que o cara ele vê a copy, né, o texto da copy, ele começa da esquerda para a direita, de cima para baixo. Então, isso é um teste que eu já fiz bastante, tá? E claro que varia de público para público, de nicho para nicho. Mas quando a gente faz uma página de captura, por exemplo, ou de vendas, e a gente coloca as informações ou centralizadas, no caso da página de vendas, mas ou na esquerda, geralmente converte mais do que você colocar na direita, o formulário, os textos. Por quê? Porque a pessoa ela vai lá, a parte mais importante da página para a esquerda. Então ele lê ali o título, ele vê a copy, ele vê o elemento visual. Então organizar as informações por importância pela posição também é uma forma de hierarquia. A gente tem o alinhamento. Então percebam que eu tenho um elemento aqui desalinhado. Esse elemento desalinhado chama mais atenção. Então, tudo que você quiser chamar a atenção, você precisa criar uma diferenciação. E aí você faz isso através de tamanho, de cor e de alinhamento também. Proximidade, outro princípio do design. O que é o princípio do design da proximidade? Elementos próximos, eles são percebidos como do mesmo grupo. Então, quando eu quero organizar informações que são do mesmo grupo, eu estou falando da mesma coisa, eu vou colocar esses elementos mais próximos. Aqui um exemplo, eu coloquei 3 quadradinhos de um lado, 3 quadradinhos do outro. Você automaticamente associa que esses 3 quadradinhos aqui, né, esses 3 elementos aqui, eles são de um grupo, ou eles estão falando da mesma coisa, e esses 3 aqui de outra. Exemplo, imagina que você tem um módulo de um curso, e aí você tem lá o nome do módulo, escrito módulo 1, o nome do módulo e o conteúdo do curso. E eles estão próximos dentro de uma moldura, né, que é uma forma de você organizar aqui, ó. Uma forma de você organizar. Aqui, ó, esse título e essa descrição são do mesmo grupo. Hierarquia são o quê? Elementos que são diferentes em tamanho, cor, posição e definir o que é mais importante no layout. Aqui eu já tenho um outro grupo, proximidade. Então percebam que se eu tivesse colocado esse elemento aqui um pouquinho mais longe, aqui em cima, hierarquia, talvez o usuário não entenda que esse elemento está relacionado dessa descrição. Então, quando você quer agrupar informações, você deixa ela mais próximas, né? O princípio da proximidade. Aqui você pode usar também, ó, molduras. São uma outra forma de você definir o que é do mesmo grupo ou não, essa relação entre proximidade. Isso daqui é importante, principalmente para você não criar uma poluição visual na hora de fazer o design da sua página e o usuário ficar perdido, ele não saber para onde olhar. Então esse princípio da proximidade é, ó, aproxima o que é importante ou que está relacionado para o usuário conseguir identificar e não ficar perdido na sua página. Então é um princípio muito importante de você manter. Deixar elementos distantes também pode ser uma forma de destacá-los, né? Então, na mesma questão da hierarquia, imagina que eu tenho aqui, por exemplo, um menu que fica no topo de uma página, e aqui eu tenho aqui
início, né, início, aí eu tenho aqui o nome da seção, depoimentos, benefícios e inscrição, preços, por exemplo, que é comum a gente colocar um menu na página de vendas. Aqui eu quero mostrar que não é relacionado à página, mas pode ser, por exemplo, uma área de login para usuários cadastrados. E aqui eu posso ter login e um botão cadastre-se. E eu separei eles. Então, espaçando esses elementos aqui, eu consigo dar importância para eles, falando, olha, se você quiser se cadastrar ou entrar aqui no site, é só você clicar aqui e cria uma diferenciação dos outros elementos do menu. Né? Então é uma forma de eu conseguir organizar visualmente melhor a minha página e não causar confusão. O principal objetivo do design na página é você dar clareza para o usuário de onde estão as informações e do que ele precisa fazer. Seja para ler um depoimento, chegar numa sessão específica, fazer a inscrição no seu produto, comprar o seu produto. Tá? Então o design ele tem que dar clareza para as pessoas. E quando você aproxima elementos que estão relacionados ou distancia elementos que você quer dar mais ênfase ou que você quer direcionar o olhar ou que você não quer que eles estejam relacionados a outro grupo, você cria essa clareza na página. Mas também pode confundir o usuário caso pertença ao mesmo grupo. Então imagina que eu tenho esses 4 itens de menu, aí um eu coloco aqui na esquerda, outro eu coloco na direita, eles estão falando da mesma coisa, só que eu coloquei um para cada lado, e aí você vai causar confusão nos usuários. Fala do princípio do alinhamento agora. Esse daqui talvez seja um dos maiores erros de quem faz página de vendas. Quando a gente cria uma página, os elementos eles precisam estar alinhados. Por que precisam estar alinhados? Porque a gente busca um ponto de início. Imagina que eu estou lendo, isso serve para texto, serve para imagem, serve para tudo. Além da sensação da página estar assimétrica, que incomoda, pode não te incomodar conscientemente, mas o seu inconsciente vê uma coisa torta, ele se incomoda. E a gente quer evitar qualquer tipo de incômodo. Geralmente, eu costumo dizer que o design ele tem que passar despercebido. Se a pessoa percebeu alguma coisa no seu design que não que seja a beleza dele, né, a não ser que não seja a beleza, se a pessoa perceber alguma coisinha, porque tem alguma coisa errada. Se ela se incomodar com alguma coisa, tem alguma coisa errada. Então ele tem que passar despercebido. E o alinhamento é uma das coisas que mais causa essa percepção de assimetria, de desconforto visual. Então você tem alguns tipos de alinhamento. Você tem o alinhamento vertical, você tem o alinhamento horizontal, você tem o alinhamento vertical ao topo, em que todos os elementos estão alinhados ao topo. Você tem o horizontal à esquerda, você tem o vertical ao centro, o horizontal ao centro, e você tem o vertical ao fundo e o horizontal à direita. Então essas são formas de você alinhar os elementos. Na hora que você for criar uma seção, o design de uma seção, organizar esses elementos, tente seguir esses alinhamentos. Se você colocou um elemento alinhado ao topo, o próximo ele tem que estar ao topo também. E o próximo tem que estar ao topo também. Você não vai colocar um ao topo, aí um aqui embaixo, aí um na esquerda, aí volta o outro para o topo. Você vai causar confusão na ordem de leitura do usuário. Então presta muita atenção nisso na hora de alinhar os elementos da sua página. E serve tanto para elementos em si, como imagens ou qualquer outra coisa, como para texto. Quando a gente fala de design para a web, design para a página de vendas, o alinhamento em texto ele tem que ser, via de regra, à esquerda ou ao centro. Tá? Por quê? Quando a gente coloca aqui ó, à esquerda o alinhamento, percebam que a letra, né, a linha, ela vai começar sempre no mesmo local. Ó, ela começa sempre no mesmo local. Então quando o usuário está lendo, ele começa aqui, terminou, ele volta para o mesmo local. Ele sabe onde vai começar a próxima linha. Quando eu coloco ao centro, eu já começo a ter isso daqui. Ó. Eu começo a ter uma ordem, um início de leitura toda hora em um lugar diferente, baseado no tamanho da linha, baseado no tamanho das palavras que estão ali. Então o usuário ele começa a ler, ele vem para cá, aí depois ele volta, mas pô, começava aqui, agora tá aqui, depois volta para cá. Então ele fica confuso e fica ruim de ler. Quando que você pode usar o alinhamento ao centro? Quando você tem até 3 linhas, tá? 3 linhas, se você tivesse só isso daqui, ó, o impacto ele não é tão grande. Quando você tem um bloco de texto maior, como esse daqui, já começa a prejudicar. A pessoa começa a ficar perdida, fica ruim. Aqui, ó, perceba que é muito mais simples de ler do que aqui. À direita, você tem esse mesmo problema do alinhamento ao centro e você deve evitar usar. É muito rara a situação em que você tem que usar o alinhamento à direita, tá? Geralmente, quando você tem, por exemplo, um elemento aqui no centro, aí você tem um outro texto aqui à esquerda e você quer criar essa simetria de linha reta que o texto à direita vai causar nesse lado, mas geralmente você vai evitar. Além desses aqui, você tem um outro que também é um crime para o design, que é o justificado. O que é o justificado? O justificado é muito comum em mídia impressa, né? Textos, revistas, mas é porque eles precisam desses textos em bloco. Quando a gente vai para a web, para a internet, para a página de vendas, você não deve usar o justificado por esse simples motivo aqui, ó. Esses gaps que as palavras vão deixando. Percebe que você começa a ter
um espaçamento baseado no tamanho da palavra, isso daqui é muito ruim. Visualmente é muito ruim, principalmente para blocos de texto maiores. Então, evite usar o alinhamento justificado nas suas páginas. Próximo princípio, princípio da consistência. Esse princípio aqui talvez é um dos mais importantes e vai ser aplicado para tudo, tá? Para título, para cor, para imagem. Você vai ver o que eu estou dizendo aqui. Princípio da consistência basicamente é você manter um padrão. Se você definir um padrão para o design de elementos da sua página, seja para texto, para imagem, para cor, para qualquer coisa, você tem que seguir esse padrão para os demais elementos similares. Então, por exemplo, aqui, tipografia. Se eu tenho um parágrafo aqui na minha página que tem essa fonte aqui no título e essa daqui, quando eu vou para o próximo parágrafo da seção seguinte, eu vou usar o mesmo estilo de título e o mesmo estilo de parágrafo. Por quê? Porque são elementos similares. Mas se eu faço isso daqui, ó, e eu coloco um título totalmente diferente, com uma fonte diferente, às vezes com cor diferente, eu crio essa discrepância de um título para o outro, eu não mantive o padrão. Isso causa um desconforto visual muito grande. A gente é um ser humano, né? Ele é um bicho que adora padrão. Seu cérebro está sempre procurando padrões. Se não fosse assim, você não sobreviveria. Imagina que você tivesse que pensar todas as vezes, pô, como é que eu escovo meu dente quando eu acordo de manhã? O seu cérebro bugaria, né? E queimaria, literalmente, porque é muita informação para processar. Então a gente observa padrões. Como é que, pô, acordo, pego a escova, isso é um padrão que você cria. Quando a gente está numa página acessando um layout, um design, uma página de vendas, é a mesma coisa, a gente busca por padrões. Isso se repete em tipografia, se repete em botões, em imagens, em tudo. Então a gente, imagina que eu quero me inscrever no seu curso. Pô, o botão da primeira sessão, ele é vermelho. Quando eu vou para a segunda sessão, ele é verde. Quando ele na terceira sessão, ele é azul. Agora eu não sei se é o mesmo botão, se ele faz a mesma coisa. Se eu mantenho o padrão, se eu mantenho a consistência, pô, botão vermelho é de inscrição. Quando eu ver qualquer coisa vermelha, eu não preciso nem ler o que está escrito no botão. Eu vou saber que é um botão. Então isso daqui ajuda a guiar o usuário a ter uma melhor usabilidade. Ele vai falar, pô, é isso, vou clicar. Ele nem pensa. E você não fazer o usuário pensar te ajuda a vender mais. Porque se ele não pensa muito, se ele não precisa ficar ponderando, e querendo ou não, muita gente compra no impulso, é isso que a gente quer conduzir ele a fazer. Não comprar por impulso um produto que engana ele, não é isso que a gente tá falando. A gente tá falando de, pô, você vai tomar essa decisão, você quer comprar? Então tá aqui, ó, fácil para você, é só clicar. Não precisa pensar se é um botão ou não, não precisa pensar se você deve clicar ou não, só clica. Então essa é a função que você tem que pensar quando você tá criando essa consistência nas suas páginas, tá? Então tipografia, ícones, mesma coisa. Usou um tipo de ícone, usa o mesmo tipo nas demais páginas, ó. Aqui é um ícone que não tem preenchimento, aqui é um ícone que tem um preenchimento mais leve, aqui é um ícone colorido, então perceba, não tem um padrão. Aqui eu já mantive o mesmo padrão para todos. Aqui, cores. Eu usei uma cor no botão, que nem o exemplo que a gente deu. Pô, se eu usei esse rosinha claro no botão, eu não vou colocar um outro rosa escuro no outro botão. Uso o mesmo tipo de rosa. Quando eu venho aqui para fundo de seção, a mesma coisa. Ó. Imagina que eu tenho aqui um fundo, uma seção branca, e aqui, imagina que isso é uma seção inteira, tá? Uma seção branca com um botão rosa. Aqui, eu não vou colocar o botão rosa. Entra aqui um outro padrão. Quando eu tenho uma seção branca, o botão é rosa. Quando a seção é rosa, o botão é branco. E aí tudo bem trocar, você mudar essa cor de botão. Por quê? Porque você causaria uma discrepância que você não saberia que isso daqui é um botão, porque ele não teria um preenchimento diferente, tá? Então nessa parte aqui vale você fazer essa troca, mas também é um padrão de que quando a página tem uma cor branca, né, a seção tem uma cor branca, o botão é a rosa. Quando é uma outra cor ou uma cor rosa, o botão é branco e assim por diante. Tá? Espaçamentos, outro erro muito comum, né? Mantenha um padrão de espaçamento. Tá vendo que aqui o título ele tá bem coladinho do resto do texto, né? Do corpo do texto, e aqui ele tá bem espaçado. Se você usou um tipo de espaçamento em um título para o texto, usa o mesmo espaçamento de um outro título para o texto. E isso para tudo, tá? Não só para título aqui, para qualquer coisa. A distância de uma seção para outra, a distância entre os textos e uma imagem que estão lado a lado, qualquer coisa. Mantenha um padrão visual de espaçamento entre os elementos. Tá? Alinhamento, como a gente já falou no princípio, é a mesma coisa. Pô, tá tudo alinhado à esquerda? Mantém tudo alinhado à esquerda. Olha a discrepância que isso causa. Imagina que isso tá um elemento assim, aí logo abaixo tem um elemento assim, alinhado ao centro. Deixa visualmente desconfortável. Imagens, a mesma coisa. Pô, imagina que eu tô usando só imagem preto e branco na minha página. Aí do nada eu meto uma imagem coloridona ali. Vai quebrar o padrão. Claro que existem quebras de padrões propositais, que a gente coloca na página justamente para chamar atenção mesmo. Aí tudo bem. Mas quando não é proposital, você está colocando, às vezes, uma imagem discrepante numa seção que não vai influenciar em nada na venda em si, não faz sentido você fazer isso. Agora vamos para o princípio do contraste. Esse princípio aqui é muito importante e afeta principalmente botões e leitura, tá? Quando a gente fala de contraste, a gente está falando disso daqui. Quando eu coloco um CTA, por exemplo, eu tenho que colocar
uma cor no botão, uma cor no texto do botão que crie um contraste, que eu consiga ler claramente, que não prejudique a leitura. Imagina que na parte mais importante da página, que é uma seção da oferta, tem ali um botão e você não consegue ler o que está escrito nesse botão. Ou que a headline ali da primeira seção, ela tá com uma imagem de fundo com uma cor sólida ou com uma imagem muito forte que prejudica a leitura. A pessoa não consiga ler porque falta contraste. Então o contraste é justamente isso. Percebam que aqui eu tenho um texto com uma cor clara, então se o fundo do botão, por exemplo, é uma cor clara, eu vou colocar uma cor escura no texto. Da mesma forma que se for o inverso, se a cor de fundo do botão for escura, o texto vai ser claro, e assim por diante. Aqui, ó, um exemplo com imagem. Imagina que eu tenho aqui uma imagem, ó, do Silvio Santos, oi, e você tem um texto aqui que está conflitando com a imagem. Eu não consigo ver aqui direito, ó, eu não consigo ler direito o Silvio aqui. Aqui eu já consigo. Então eu crio um recurso visual no design, que a gente chama de fazer uma sobreposição de cor, para aumentar esse contraste entre o texto branco e a imagem de fundo. Então quando você está montando essa imagem, você pode fazer essa sobreposição. Ela pode ser completa ou ela pode ser, por exemplo, aqui ó, com degradê, né? Eu faço ele começa escuro em cima e ele vai ficando mais claro embaixo. E ó a diferença que dá, eu consigo ler muito mais aqui o Silvio Santos nessa imagem do que nessa daqui. Cores. Quando a gente fala de cores, existe uma teoria enorme por volta de cores, tá? Vou tentar simplificar ao máximo aqui para você entender. A gente costuma classificar as cores de duas formas, né? A gente tem um círculo cromático, que contém aqui a maioria das cores principais. A gente tem as cores primárias, que são azul, vermelho e amarelo. A gente tem as cores secundárias, que são laranja, verde e roxo. Existem outras, tá? Terciárias e por aí vai, que são misturas, né? Estão no meio termo entre essas cores aqui, mas essas são as principais. E a gente tem a combinação de cores quentes, né? Que é vermelho, amarelo e laranja, e cores frias, azul, verde e roxo. Por que você está me falando isso, Otton? Porque cada cor ela tem um significado dependendo do que você quer transmitir para o seu usuário. Então quando a gente fala de psicologia das cores, a gente tem isso daqui. Quando eu vou fazer uma página azul, o que eu quero transmitir com uma página azul? Pô, eu quero transmitir tranquilidade, eu quero transmitir segurança, eu quero transmitir confiança. Não é à toa que a maioria das páginas de médicos, de profissionais da saúde, elas têm tons de azul. Então se você... E é um padrão, tá? Dificilmente você vai pegar uma página de um médico com fundo preto e cor vermelha. Por quê? Porque não é isso que você quer. Pô, eu tô com um problema de saúde, eu quero ver algo vermelho ali, preto, sombrio. Não é isso que eu quero. Eu quero transmitir para ele o quê? Tranquilidade, segurança, confiança. Então, na hora de escolher as cores que você vai aplicar na sua página, pense no que ela vai transmitir para a pessoa que estiver acessando. Então aqui a gente tem alguns exemplos, né? Vermelho transmite o quê? Energia, perigo, agressividade, paixão, urgência. Amarelo transmite otimismo, alegria, atenção. Laranja transmite criatividade, entusiasmo, também transmite alerta. O verde transmite crescimento, harmonia, sucesso, calma. O roxo transmite luxo, mistério, sabedoria. Então, entendendo um pouquinho do que cada cor transmite, você consegue escolher melhor as cores da sua página. Mas, Otton, como é que eu faço para distribuir melhor? Eu posso escolher um monte de cor? Eu particularmente não recomendo que você crie um carnaval ali. Então, qual que é a regrinha básica assim para você não errar na hora de fazer a página? A regra 60-30-10. O que é a regra 60-30-10? É uma regra muito conhecida no UI Design, que ela diz que 60% você vai colocar na cor primária. A cor primária é a cor que estabelece a matiz dominante, a cor dominante, é a cor que vai mais estar presente na sua página. Eu peguei aqui uma seção, um exemplo da minha seção, da minha página do meu curso, e ela tem aqui o fundo todo preto. Essa é a minha cor primária, é a cor de fundo que vai predominar ali. Geralmente, para você não ter erro, essa cor primária, você pode escolher uma cor ou muito escura ou muito clara, tá? Que não vai impactar muito. Preto, o branco, um azul muito escuro, por exemplo, como o azul do Novo Mercado. Então são cores que são predominantes, mas que elas não são gritantes, não são saturadas, não vão cansar a vista do usuário. Como elas vão estar presentes na maior parte da página, você tem que tomar um cuidado aqui, que não chamem muito a atenção, elas têm que passar mais despercebida. Por quê? Porque você vai chamar mais atenção nas cores secundárias e na cor de destaque. Então na cor secundária você vai usar 30%, e esse número 60-30-10 é mais uma convenção, não quer dizer que exatamente, como é que eu vou calcular se é 30, se é 60, você não vai. É só para você pensar, pô, a maioria é o 60%. Os textos, geralmente, os elementos que vão aparecer mais vezes, as cores que vão aparecer mais vezes, vai ser a cor secundária, e a cor de destaque é aquela coisa que você vai colocar só
para os destaques literalmente. Então destaque, ícone, um botão de ação, um botão para a pessoa se inscrever, são as cores que vão se destacar mais na página. Então aqui, por exemplo, ó, nessa minha página, a cor secundária, que dá suporte para a cor primária, são os textos. É como eu tenho muito texto na página, o texto vai ser branco, a cor de fundo vai ser preta, e aí o que eu quero destacar, eu destaco com esse roxinho aqui. Então ó, eu tenho aqui um destaque no ícone, que isso aqui é um botão, né? A pessoa pode clicar para falar comigo no WhatsApp. Aqui são as perguntas frequentes. Então quando ele clicar no íconezinho que é aqui um maisinho, né, para ele ler a pergunta, eu indico para ele que é clicável, que é uma ação, eu acabo criando ali uma hierarquia através da cor, mostrando para ele o que é importante. Então perceba que todos esses princípios eles estão conectados. Então essa é a regra 60-30-10. Vamos para o próximo princípio, que é o princípio do respiro. O que é o respiro? É o espaçamento entre os elementos, é você dar espaço para o elemento respirar. Então aqui a gente tem um exemplo para você ver como que impacta visualmente quando você tem algo tudo muito juntinho, quando você tem o espaçamento correto, né, o respiro entre os elementos corretos. Então aqui, ó, tá tudo junto, não tem espaçamento entre o texto, não tem espaçamento entre a imagem, aqui as bordas, né, e muitas vezes as pessoas colocam isso menos ainda aqui, assim, mais coladinho. Esse aqui é o mais comum. Tá? Ele respiro entre seções, você tem uma seção em cima, uma seção embaixo, dá um respiro entre elas, não coloca tudo juntinho. Por quê? Você consegue categorizar melhor, você consegue mostrar para o usuário, olha, isso aqui é um assunto, aí vai para a próxima sessão, isso aqui é outro assunto. Pode dar um respiro, um espaço branco. As pessoas tendem a preencher esses espaços, não gostam de ver espaço em branco. Mas é bom. Quando eu falo espaço em branco, não é a cor, né? É o espaço vazio em si. Então aqui quando a gente vai para um elemento que tem esses espaçamentos aqui, ó, eu tenho espaçamento entre as margens, né? Eu tenho espaçamento entre os elementos, eu tenho uma organização visual melhor. Isso aqui facilita muito a leitura para o usuário se encontrar. Aqui eu estou num elemento isolado, mas imagina que eu tenho uma página com vários elementos assim, tudo sem espaço, tudo juntinho um com o outro. Dificulta muito, e tudo que dificulta, que você cria um empecilho, que você exige esforço do usuário na parte visual, na parte de design, você acaba prejudicando a sua conversão. Porque se a pessoa não, pô, eu tenho que me esforçar muito, isso aqui tá ruim. O nosso cérebro faz o quê? Cara, esforço, tem que poupar energia, cancela. Fecha a página. E aí a pessoa sai. Então tem que tomar muito cuidado com respiro também. Mantenha a consistência nos espaçamentos, como a gente falou antes. Então aqui, ó, eu tenho um espaçamento entre esse elemento, e aqui eu tenho um espaçamento muito maior entre esse outro aqui, entre o botão. Aqui não, aqui eu já tenho um padrão. Esse espaçamento aqui, tá tudo bonitinho, o espaçamento entre um e o outro. Tipografia. Aqui talvez também um dos maiores problemas quando a gente fala de design. Existem alguns tipos de fonte, tá? Tem o tipo de fonte de serifa, que são esses tracinhos que ficam nos cantos de cada caractere, né? Você tem o tipo de fonte sem serifa, que não tem esses caracteres, que eles são mais redondinhos. Você tem as fontes cursivas, que são como se fossem escritas manualmente. E você tem as fontes display, que elas são mais visualmente como imagens, com elementos gráficos mais diferenciados. Então qual tipo que você tem que usar nas suas páginas que eu recomendo que você use? O sem serifa. Por que o sem serifa? Porque ele é o ideal quando você trabalha com web. Ele é uma fonte redondinha, ele não tem aqueles tracinhos. Claro que dependendo do projeto você pode usar sem serifa, pode usar outras fontes, tá? Mas via de regra, principalmente para corpo do texto, onde você vai ter blocos de textos maiores, use fontes sem serifa, tá? Tem algumas fontes aqui que eu recomendo que você use, são algumas que eu já usei nos meus projetos. A maioria delas é gratuita, tá? Eu acho que eu não coloquei nenhuma fonte paga aqui, mas se eu coloquei, me desculpa, mas eu acho que não, todas são gratuitas, a maioria está disponível no Google Fontes, então você consegue baixar no Google Fontes e utilizar nos seus projetos normalmente, tá? Aqui algumas fontes que você pode utilizar, e aqui uma recomendação que eu te dou. Quando você vai montar o design da sua página, use poucas fontes e poucos pesos. Por quê? A gente vai ver mais pra frente nas próximas aulas, mas isso pode prejudicar muito a performance da página. O que é a performance? É a velocidade que ela vai carregar. Então quando eu coloco muitos arquivos de fonte, cada arquivo tem um peso. E ele pode demorar mais para exibir o texto na página, demorar mais para a página carregar. Então na hora de escolher uma fonte, seleciona pelo menos uma fonte só. Se for o mundo ideal, uma fonte só, uma família de fonte, com 2 pesos. O que é peso, Otton? Uma fonte normal e a fonte com negrito, né? Para você dar mais destaque para trechos de texto, para você dar mais destaque para títulos. Já está perfeito. Menos é mais quando a gente fala de fontes. Espaçamento entre caracteres, tem que tomar cuidado também. Se você vai aumentar o espaçamento entre uma letra e a outra, eu recomendo que você faça isso só com frases curtas, com poucas palavras. Então aqui, por exemplo, ó, se eu aumento o espaçamento entre uma palavra e a outra, fica muito difícil de ler. Eu acabo prejudicando a leitura. Quando eu coloco aqui com frases curtas, não prejudica tanto, e em letra maiúscula. Todas as palavras em caixa alta ajuda bastante nesse ponto.
Próxima recomendação, evite linhas muito longas. Sempre que você criar um parágrafo, principalmente com blocos de textos maiores, tente manter os textos entre 45 e 75 caracteres por linha. Claro que você não vai ficar contando, mas você consegue ver ali a dimensão. Nesse exemplo que eu vou te mostrar vai ficar mais claro isso. Então aqui eu tenho uma linha muito longa. Tá vendo que para eu ler eu tenho que percorrer um caminho muito grande? Quando a gente fala de celular, esse problema não existe tanto. Mas para desktop, né, para computador, fica muito mais claro e prejudica muito mais a leitura do usuário. Então, no mundo ideal, faça assim, ó. Diminua o tamanho da linha, né, para um bloco de texto mais concentrado, e aqui do lado você poderia colocar, por exemplo, uma imagem. Tá? Ao invés de você usar um parágrafo gigantão, comprido na horizontal, deixe ele mais curtinho para você criar um bloco de texto e facilitar a leitura, porque o usuário vai ter que fazer isso para ler, ó. Ao invés de fazer isso aqui, ó, fazer um movimento com a cabeça, né, com os olhos maiores, que incomoda, e tudo que incomoda faz o usuário sair da página e diminui a nossa conversão. Evite blocos grandes de texto também. Então, da mesma forma que eu evito uma linha muito longa, eu também evito colocar um bloco muito concentrado de texto. Sempre que você tiver um parágrafo, ou você quiser forçar um parágrafo, dá um enter, quebra uma linha. Crie blocos de texto, de linhas, pelo menos 3 linhas, 3 no máximo, que vai facilitar para o usuário ler. O usuário, quando ele vai passando na página assim, ele vai escaneando informações. Ele vê um título ali, ele fala, opa, isso me interessa? Não, vou pro próximo. Viu o título? Ah, isso me interessa. Aí ele vai pro texto. Quando ele vai pro texto, ele vê um bloco de texto desse tamanho, ele desanima de ler. Ele fala, não vou ler isso, é Bíblia, o que é isso? Eu vou pro próximo. E aí ele vê um bloco de texto da mesma forma, separadinho, em parágrafos menores, ele fala, ah, beleza, isso aqui eu consigo ler. A gente vai dividindo por etapas a experiência dele de leitura. Isso é muito importante quando você tem copy, textos muito longos, cartas de vendas ou sessões com muito texto. Vai quebrando em textos menores que você facilita para o usuário a leitura. A mesma coisa, em vez de colocar um bloco desse tamanho, quebra em 2 colunas. Você facilita para ele também a leitura dos textos, tá? Evite palavras viúvas, né, que são aquelas palavras que quebrou a linha, aí fica um textinho aqui no final, uma palavra única, sozinha ali. Isso é muito ruim, deixa um efeito visualmente desconfortável para o usuário. Sempre tente quebrar com mais palavras juntas ou manter tudo numa linha só. E use cores diferentes para títulos e parágrafos, exatamente como eu estou fazendo aqui, ó, o título branco com a descrição um pouquinho cinza. Por quê? Eu crio uma diferenciação. Lembra que a hierarquia também envolve cor, além do tamanho? Isso daqui facilita a leitura para você diferenciar. Se fosse tudo branco, ó, estaria assim. Percebe a diferença? Fica tudo junto. Aqui eu já diferencio um ao outro, crio uma hierarquia melhor e facilito também a leitura desse usuário. E por fim, não é um princípio do design, mas é mais uma recomendação dos formatos de imagem que você vai exportar as artes que você criar no seu design. Você pode fazer elas no Canva, tem curso aqui no Novo Mercado caso você queira aprender, no Figma, no Photoshop, qualquer que for a ferramenta que você vá fazer, tenha atenção nos formatos de imagem. Por quê? Porque impacta na performance, como a gente vai ver lá pra frente. Então, formatos de imagem, os mais comuns, GIF, JPEG, PNG, WebP, SVG. O GIF, não use, jamais, tá? O GIF, ele é o formato mais pesado que tem. Tem GIF que é mais pesado que vídeo, e às vezes é um GIF desse tamanho aqui que você não dá nada, você coloca, ah, vou colocar um meme na página aqui. Acabou com a performance da sua página, tá? Ele vai demorar segundos, muitos segundos a mais para carregar, e os usuários nem vão ver a sua oferta, nem vão ver o design que você fez por causa disso. JPG é um bom formato, ele é leve, só que ele não tem tanta qualidade. O PNG, ele tem muita qualidade, mas é muito pesado. Geralmente a gente usa PNG para redes sociais, por exemplo. Ah, vou salvar uma arte para o Instagram, salva em PNG que não tem erro, vai manter a qualidade, só que ele vai ficar um arquivo pesado. Só que para o Instagram não importa se é pesado ou não, porque ele vai otimizar, ele vai deixar bonitinho para você visualizar. Só que na sua página importa. Então PNG também é um crime, não use. Qual que eu recomendo que você use? WebP. O formato WebP, ele é um formato criado pelo Google, que ele une o melhor dos dois mundos. Ele pega o peso, né, o tamanho do arquivo do JPG com a qualidade do PNG, e ele cria um arquivo com uma qualidade boa, mais leve. Então você consegue colocar na sua página imagens com uma qualidade melhor, mas que não prejudica tanto o tempo de carregamento. E por fim, o SVG. O SVG, ele é um formato de arquivo vetorial. Geralmente você vai usar para logos, para ícones, para shapes que foram feitos de forma vetorial, porque ele não perde qualidade. Você pode colocar ele grande, pode colocar ele pequeno, que ele sempre vai manter a mesma qualidade. Beleza? Então, esses são os princípios do design. Vamos ver agora como que a gente faz para tudo isso não prejudicar a velocidade de carregamento das nossas páginas.